Olá, pessoal, eu sou Cláudio Cardoso, este é o Colab Trends, o podcast de entrevistas do Banco Alfa, que nasceu no nosso programa de inovação, o Colab, o Alfa Colab. Aqui a gente conversa sobre transformação digital e cultural nas organizações, a gente conversa sobre inovação tecnológica, a gente fala com fundadores de startups, com tecnologia, enfim, são conversas muito interessantes em torno dessas ideias aí, investimentos também, venture capital, e hoje o papo é um papo muito especial, porque vai falar da saúde e de uma abordagem extremamente inventiva e útil da saúde. A gente vai ver aqui com a Samila Dornelas, ela é farmacêutica, formada na Universidade Federal de Minas Gerais, portanto mineira. Em 2018, ela decidiu empreender junto com sócias, né, que são a Marina Santos e a Luciana Farnese, e elas fundaram a Farme, que é far.me. É uma farmácia online, olha bem, que coisa bacana, farmácia online de compras recorrentes que usa tecnologia para facilitar a adesão ao tratamento de pessoas que fazem uso contínuo de medicamentos. Sabe aquela caixinha de medicamentos? Isso é digital, automático, conectado com a compra, enfim, com a venda, muito legal. Elas têm a operação em São Paulo e Belo Horizonte, enfim, a gente vai ainda explorar mais coisas aqui. A startup foi adquirida em fevereiro de 2023 pela Vivel, sua primeira investida é uma empresa com o foco nesse público final. E, atualmente, a Samila, que entra aqui em cena agora, Samila, boas-vindas, ela é responsável pela área de growth, de crescimento e novos negócios. Samila, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Bem-vinda. Olá, estou muito feliz de estar aqui. Eu que agradeço a oportunidade de falar com um canal tão especial, né, que traz temas tão pertinentes, de forma super clara. Muito feliz de estar aqui. Obrigado. Samila, vamos começar pela Farme. Eu descrevi aqui mal, né? Você vai descrever melhor, mas fala aí, qual é a entrega de valor da Farme? Assim, eu sou cliente, o que é que vocês oferecem de valor para mim e para a sociedade também, né? O que a gente oferece é facilidade e praticidade na sua rotina, com a sua saúde, com seus remédios. Então, a Farme é uma farmácia, e é uma farmácia online, em que a gente já entrega os medicamentos de uso crônico, né, de uso contínuo, já organizados por hora, data e dose. Então, ela vem na Farme uma caixa que contém um rolo em ordem cronológica dentro, que tem os sachês de acordo com o que você vai tomar. Então, Cláudio, 8 horas da manhã, tomar 3 medicamentos, está ali o nome, os medicamentos, a dose, destaca o sachê e toma. Meio-dia, 8 horas da noite, e assim sucessivamente para o período de 30 dias. Então, nós temos uma assinatura em que a pessoa recebe isso automaticamente de 30 em 30 dias. Muito, muito interessante. Agora, os medicamentos, eu vou fazer várias perguntas assim de leigo, tá, Samila, para a gente entender bem o negócio. Os medicamentos são medicamentos de linhas de farmácia mesmo, ou tem alguma coisa de manipulação laboratorial também? Ou seja, os medicamentos são os que eu compro e que, sei lá, vêm ali arrumadinhos, ou são também medicamentos manipulados e feitos por encomenda para o cliente, ou não importa isso? A gente hoje entrega os medicamentos que vêm da indústria farmacêutica. Então, são os medicamentos que você compra normalmente na farmácia de bairro, nas grandes redes. A gente não lida hoje com medicamentos manipulados. É um dos nossos objetivos, inclusive, para um futuro próximo, porque muitos brasileiros hoje utilizam medicamentos manipulados. Mas hoje, com a Farme, você compra os medicamentos que você normalmente encontra em farmácias tradicionais. E aí a gente entrega eles já organizados por hora data, como eu falei. Agora, então, digamos aqui que eu use um medicamento para controlar colesterol. Ele, em vez de vir na cartelinha, ele vem já cortadinho no dia certo? É nesse nível? Exatamente. É bem minucioso o trabalho, né? A gente fala que ele é humanizado
e personificado, porque vem a sua caixa com o seu nome, o horário que seu médico prescreveu, tudo de acordo com a prescrição médica, isso é importante ressaltar, mas a partir do momento que você quer se tornar um membro da Farmi, você envia a prescrição médica e a gente vai entregar a sua box exatamente como ele prescreveu. Então, o remédio para o colesterol, por exemplo, se ele for um remédio X e você escolhe o laboratório, você escolhe se você prefere um genérico ou se prefere um remédio de determinada marca, laboratório específico, e aí a gente vai entregar isso. Então, esse remédio do colesterol é X, 20 miligramas, dia sim, dia não. Ele vai vir na sua box 8 horas da manhã, o de 20 miligramas, com o laboratório que você escolheu, o dia sim, o dia não, com o seu nome e horário certos. Então, a gente facilita todo aquele trabalho que as pessoas têm de organizar os remédios, compra aquelas caixinhas, né, de plástico com vários nichos para colocar o horário, a data, tem que fazer pesquisa de preço de remédio todo mês, vai de farmácia em farmácia para ver qual que está mais barato, qual que tem desconto de laboratório, se perde nessa oscilação de preços, né? Porque hoje remédio é uma commodity, não dá para a gente negar isso. Então, aqui a gente mantém preços competitivos. Toda essa perambulação que as pessoas têm quando tomam um remédio crônico, até de fato chegar o remédio na casa e fazer toda essa organização, controle de estoque. A gente sabe o quanto que é comum, às vezes, esquecer o remédio, mas fica aquele tanto de comprimido que a gente nem sabe se já venceu, né? Se aquele comprimidinho é daquela cartela específica. Então, mapeando todos esses problemas, a gente traz a Farmibox com esse intuito de facilitar, de fato, e a pessoa já receber tudo ali organizado e não ter tanta dúvida ou esquecimento. Perfeito. E os médicos entram na cadeia do negócio e de alguma forma, claro, é tudo muito correto, autorizado, etc. Não é essa questão que eu estou falando de compliance, digamos assim, médico, mesmo porque esse é um tema que você sabe muito melhor do que eu, que é muito sensível. Mas o médico participa de alguma forma ou, digamos assim, o gatilho do processo começa pelo cliente mesmo, claro, né? Quer dizer, é o cliente que vai pagar pelo medicamento. E aí você aproveita e me conta como é que funciona, funciona num regime de assinatura, como é que funciona, é por compra, aí conta essas duas histórias, né? Como o médico entra no circuito do processo e, ao mesmo tempo, como funciona regime de assinaturas, enfim, conta pra gente. Legal. Eu vou começar pela última pergunta, porque ela é a mais simples e justamente pela facilidade do modelo, assim. Eu falei que é uma assinatura, mas as pessoas não pagam nenhuma taxa adicional, nenhuma taxa de assinatura, elas simplesmente pagam pelos remédios como se elas comprassem em qualquer outra farmácia, e isso chega na casa delas, não tem nem taxa de frete, nada adicional. E a gente fala que é uma assinatura porque ela recebe tudo automaticamente de 30 em 30 dias, então é o nome mais próximo que as pessoas entendem isso, mas elas podem aderir ao serviço, podem cancelar quando quiserem, no segundo mês, ou seja lá quando quiserem, mas é esse modelo automático. E aí, sobre o ponto do médico, é uma excelente pergunta, porque desde o início da Farmi, a gente vê como que a gente consegue ser, de fato, um complemento, né, no acompanhamento do tratamento medicamentoso das pessoas que a gente atende. Quando a gente iniciou a Farmi, a gente fez muita pesquisa, tanto pesquisa de mercado, quanto muita entrevista com usuários, com os familiares das pessoas que tomam remédio, com os profissionais de saúde, cuidadores, enfermeiros e médicos. A gente participou de muitos congressos, né, geriatras são nossos parceirões, endócrino, enfim. E quando a gente conversa com o profissional, né, o prescritor, uma das maiores, se não for a maior dor desse profissional, é que ele sabe que ele está prescrevendo o protocolo correto, ele está prescrevendo o que ele, inclusive, estudou anos, né, para prescrever. O direito tem que ser tomado ali com o paciente, mas qual que é o maior problema? O paciente não tem uma adesão adequada. Ele recebe aquela prescrição no consultório, chega em casa, não toma o remédio. Ou toma de uma forma insuficiente, inadequada. E aí a gente tem diversos motivos para isso acontecer. Desde questões relacionadas à conveniência mesmo, ao bem-estar ou mal-estar, muitas vezes existe uma certa resistência em relação ao uso de um certo tabu, né, no momento que vai usar aquele remédio, a pessoa lembra da doença e aí, naturalmente, ela
ela resiste àquilo, enfim, existem inúmeros motivos, porque o que a gente fala é que na casa do paciente é um outro universo, né? E aí a Pharmy entra para complementar, para a gente potencializar essa adesão ao tratamento. Então, para que, de fato, o que o médico prescreve dentro do consultório seja efetivo, né? E ele tenha resultados clínicos, aí sim, realmente adequados e suficientes, e a gente fecha essa cadeia. A gente sabe hoje que a cadeia da saúde no Brasil é hiperfragmentada ainda, estamos caminhando para que não seja, acho que os profissionais estão todos muito mais cientes disso, mas ainda é fragmentada. Então, o que a gente vê aqui na Pharmy é que é um dos únicos modelos de saúde que a gente consegue integrar tudo o que o paciente está tomando. Por quê? Por ser fragmentada, muitas vezes o paciente chega no endócrino e fala com ele os medicamentos que ele está tomando para diabetes. Ele chega no cardio e ele fala os medicamentos que ele está tomando, né? Se ele às vezes, os especialistas, eles não sabem o que eles estão tomando, muito porque, às vezes, o paciente mesmo não sabe falar, né? Ah, doutor, tô tomando aquele rosinha, tô tomando aquele remédio branquinho, não sabe o nome, os nomes são difíceis, é difícil ter toda essa informação de forma clara. Então, aqui na Pharmy, a gente consegue integrar todas essas receitas, a gente consegue visualizar o que está tomando, e, inclusive, a gente tem aqui na entrada quando a pessoa se torna um membro, né, na entrada da assinatura, a gente conseguiu inserir uma tecnologia em que a gente usa parâmetros clínicos por meio de inteligência artificial e a gente já calcula o score dessas prescrições, de todo o tratamento medicamentoso da pessoa. Então, esse score vai de 5, se ele for um score 4, 5 já é um tratamento medicamentoso que está complexo. Então, um exemplo prático. Muita gente entra aqui na Pharmy com duplicidade terapêutica. O que isso quer dizer? A pessoa está tomando o mesmo remédio. E, às vezes, é o mesmo remédio com a mesma dose. Então, uma das primeiras clientes da Pharmy tinha entrado aqui com o medicamento que todo mundo conhece, né? O Rivotril. O Rivotril e o genérico dele. E aí, ela tomava 2 remédios com caixas diferentes, toda a composição ali, visual, né, dele era super diferente. Ela achava que estava tomando remédio diferente, mas não. Ela ficou no CTI, inclusive, por mais de 3 meses. De fato, ela quase faleceu por conta dessa duplicidade terapêutica. E, infelizmente, é comum. Então, aqui na Pharmy, a gente consegue visualizar isso. E se a gente encontra, por exemplo, um score mais alto, né, 4, 5, a gente faz uma intervenção, a gente conversa com o prescritor, a gente mostra ele o que está acontecendo, e a gente entra, de fato, como um complemento para não só melhorar essa adesão ao tratamento, mas também evitar potenciais danos à saúde dessas pessoas. Fantástico, é muito interessante o modelo de negócio. Quer dizer, veja se eu entendi bem. O cliente final, eu, por exemplo, o Cláudio, quer comprar uma medicação na Pharmy, eu não pago assinatura. O que eu faço é passar por vocês o pedido e receber um grande valor, porque vocês gerenciam toda a parte da dosagem, a dosimetria, deve ser assim que se chama, né? Dosimetria, como eu vou assimilar o medicamento. Aqui já tem uma pergunta, vocês também fazem avisos, alarmes, esse tipo de coisa, conecta com agendas, enfim, é uma coisa para você falar de funcionalidades, e ao mesmo tempo você faz uma coisa ainda mais valiosa, do meu ponto de vista, pelo menos, que é cuidar da minha saúde, dizer, meu amigo, você está tomando remédio errado, tem alguma coisa errada aí, provavelmente não foram os médicos, mas tem alguma coisa incongruente. É isso mesmo? Vocês não pagam nada, eu só simplesmente compro na farmácia Pharmy, e já vem tudo isso prontinho. Exatamente, não paga nada além dos seus remédios, do que você já pagaria em qualquer outra farmácia. E a gente tem esse acompanhamento com o nosso time de farmacêuticos clínicos, que faz toda essa visão na entrada, né, de o que está sendo prescrito, e aí a gente avaliza esses 12 parâmetros clínicos. Então, tem a duplicidade terapêutica, como eu falei, aumentar com sobredose, subdose. Quando a gente está idoso, né, tem medicamentos potencialmente perigosos para idosos, a gente precisa ficar mais atento em relação a essa dose, e aí a gente entra e conversa com o prescritor. A gente sempre vai respeitar o que o médico vai
está prescrevendo, né? É sempre uma conversa de tete a tete ali, né? De igual para igual, no sentido de que a gente quer o melhor do paciente no final das contas. Mas é exatamente isso que você falou. E aí, você perguntou sobre os gatilhos, né? Se a gente manda mensagem, se a gente manda lembrete. A Farmi, ela foi pautada muito na simplicidade, né? Então, a gente quis entregar de início uma caixa para resolver a vida da pessoa, para que ela tivesse praticidade do dia. E agora, em 2024, a gente vai lançar aí a nossa área logada, em breve a gente tem um aplicativo, em breve a gente tem vários canais, né, mais fáceis para as pessoas visualizarem ali essa assinatura e, de fato, começarem a receber esses posts, esses lembretes. A gente focou muito na construção do negócio, do produto, né, inicialmente, mas a gente tem outra coisa bem legal hoje, que na Box a gente tem um QR Code, em que a pessoa simplesmente coloca no celular e muitas vezes ela consegue, no consultório, mostrar para o médico, porque esse é um ponto que parece simples, mas ele é complexo e pode causar danos, enfim, bem significativos, né? Então, a pessoa, ela mostra o QR Code, ela fala, doutor, é isso que eu tô tomando. Ah, tá, então você já tá tomando simvastatina, por isso que você tá com dor nas articulações. Ah, não, já tomei isso aqui, mas me deu uma azia. Então, ali, toda essa integração que eu falei previamente, ele consegue visualizar, e é o primeiro passo que a gente deu para trazer informação com os profissionais da saúde. Muito, muito interessante. Agora vamos falar um pouquinho mais do negócio, tá? Então, vocês lançaram, o negócio foi lançado já em 2018, Samila, ou foi um pouco depois? 2018 já estava no ar. Então, a gente foi bem rápido, assim, é engraçado ver hoje, né? Na época parece que foi devagar, mas sim, a ideia veio em 2018. Em 2018 a gente já estava faturando, assim, a gente já estava, começamos a fazer pré-aceleração. Eu falo que eu e as outras duas fundadoras, a gente tem a palavra execução muito forte dentro da gente. Então, a gente nem sabia muito bem o que ia ser feito, o passo a passo ali a gente foi executando mesmo, de fato, entendendo esse universo, né, de inovação, e a gente começou o que a gente chamou de MVP, né, na época também, mas a gente começou a vender as primeiras boxes, a gente comprou umas caixinhas de isopor, aquelas de remédio bem pequenininhas, a gente pegou um estilete, fizemos a saída ali do sachê na mão mesmo, assim, uma coisa super manual. E por quê? Porque a gente queria entender se aquele produto, daquela forma, entregava valor para quem interessava. Então, uma das fundadoras trabalhava numa casa de repouso em Belo Horizonte e a gente tinha ali um acesso, né, a mais de 30 idosos. E aí a gente negociou com a gestora da casa, falou, olha, a gente tem esse objetivo aqui, a gente quer entregar essa facilidade para o seu dia a dia, vamos fazer? E aí a gente fez ali o primeiro MVP e foi muito, muito interessante, porque logo na primeira semana, assim, coincidência do destino ou não, a casa recebeu uma visita da vigilância sanitária. E a gente falou, cara, logo nessa semana. E foi incrível, porque a vigilância olhou e falou, gente, é isso que as casas precisam. É isso que as pessoas que tomam muitos medicamentos, é o que a gente fala de polimedicado, né? Quem toma 5 medicamentos por dia ou mais, precisa, né, dessa organização. Aí foi uma chancela super legal. A gente começou a replicar o modelo em outras casas de repouso, mas, em resumo, sim, a ideia que esse gut feeling, né, essa vontade de fazer acontecer, surgiu em fevereiro de 2018. Em agosto, a gente já estava faturando quase 20 mil reais. Para a gente era assim, uma coisa sensacional. E aí a gente foi com tudo e não paramos mais. A gente sempre teve essa execução, o movimento e essa agilidade no DNA da Farmi, isso é muito forte. Você sabe, né, Samila, nós que vivemos o mundo de negócios da inovação, sabemos que às vezes, uma pessoa que está avaliando uma startup comete o erro de dizer, não, mas isso aqui é fácil de copiar. Mas a inovação de execução é um dos elementos mais importantes nesse mundo. Então, você dizer, olha, Cláudio, bom, primeiro que eu quero lhe dizer e declarar aqui para o nosso público, eu acho a ideia da Farmi genial, espetacular, simples e maravilhosa. Dito isso, vamos dizer que alguém diga, mais ou menos o óbvio, né? Aquelas caixinhas, né, que essas meninas fazem. Então, só o fato de vocês terem o diferencial da execução, isso já torna a Farmi valiosa. Tanto é
que eu vou lhe dirigir agora uma nova pergunta, como foi essa aquisição da Viveo. Eu quero encurtar aqui a conversa, mas dizer, olha, gente, vamos prestar atenção. Compras online de medicamentos, já tudo organizadinho, com todo esse valor agregado, entra a pandemia, o mundo da telemática, o mundo do virtual explode no planeta inteiro, não precisa nem dizer, né? Mas lá em 2023, segundo aqui as anotações que vocês me passaram, a Viveo adquiriu o negócio. Conta para a gente aí como é essa aquisição, como é que fica o cap table da empresa, a participação societária, enfim, fala para a gente aí sobre esse valor que alguém viu e disse, nossa, isso aí eu compro, eu quero. Foi muito legal a história com a Viveo, porque até condiz com esse ponto de agilidade. Porque a Farmi, em 2019, recebeu o primeiro investimento, que não era pela Viveo, era por uma aceleradora de startups de Belo Horizonte, Biotech Town, que focava só em startups do nicho de saúde. E a gente recebeu um investimento anjo, assim, R$150 mil para começar a, enfim, movimentar ali o negócio, construir nosso sistema interno. Só que a gente pulou de um investimento anjo para um investimento nível já seed, em algumas pessoas até falam Series A, assim, pela magnitude do capital mesmo. E aí a gente teve que correr muito, assim, correr no sentido de se desenvolver, tanto as fundadoras como profissionais, né, quanto o próprio time, as contratações e o modelo de negócio da Farmi. Porque esse segundo investimento já foi o da Viveo. Então, a Viveo, ela não entrou como compradora, né, ela não entrou adquirindo, ela entrou como investidora em 2020, porque fazia sentido, né, a gente tinha uma sinergia institucional absurda, porque a Farmi, por mais que seja uma startup, não é uma startup 100% digital, né? A gente tem produto físico, a gente tem operação, a gente tem produção, a gente tem logística. Então, a gente precisa de um capital mais robusto mesmo, para ser investido desde o início do negócio. E aí, como a gente tinha essa sinergia operacional, porque a Viveo é o maior player de distribuição do Brasil, então eles entregam literalmente de Oiapoque ao Chuí para todas as clínicas e hospitais que, enfim, né, a gente possa imaginar. Então, a gente tinha essa sinergia e com o investimento que entrou em 2020, que já foi mais relevante, mais parrudo, a gente já desenhou um modelo ali que, cara, se der certo esse negócio, a Viveo vai comprar. Então, foi muito legal. E aí, desde 2020 até 2023, a gente teve algumas tranches, né, que são as entradas de grana de acordo com o atingimento de número de faturamento, de número de clientes, de métricas como margem, EBITDA, enfim, todas aquelas métricas importantes para o negócio. E aí a gente foi evoluindo ali com a Viveo. E, inclusive, o relacionamento pessoal, né? Eu fazia o reporte ali mensal para o CEO, para todos os diretores que eram responsáveis por tocar as outras BUs e negócios que eles estavam investindo e fazendo M&A. A Viveo, inclusive, nesse meio tempo, fez um IPO, então foi bem intenso ali. E em 2023 fez sentido a gente vender, porque a gente, né, num patamar bem legal. A gente já estava naquele momento que, cara, a gente está crescendo, se a gente crescer mais, vai ficar até começa a diluir muito as fundadoras, enfim, é aquela conversa difícil que a gente tem que ter em certo momento. Então, foi em 2023 que a gente, finalzinho de 22, né, e 23 ali que a gente foi adquirido, foi super legal, porque a gente já tem uma história, né, com a Viveo, eles estão construindo um ecossistema absurdo que foca não só na distribuição, mas também na entrega, né, de serviço para o consumidor final. E a Farmi, ela se posiciona nesse ecossistema como essa solução que eles chamam, que a gente fala, né, que é direct to patient. Então, eles são mais essa cara B2B, né, e a gente entra ali como B2C, é como se fosse a ponte para o consumidor final. E tá sendo massa, assim, esse ano de 2023 foi de muito crescimento aqui para a Farmi, e a gente vendeu 100%, né, então o cap table ele hoje é 100% Viveo, mas a gente continua no negócio como executivas, e cada uma tocando uma área aqui, e agora o Rafa assumiu como CEO, o Rafa Mandelbaum, e a gente está construindo um timaço aí. Maravilhoso. Fala um pouquinho só aqui sobre a Viveo, né? O que é que ela faz porque ela não é exatamente uma investidora de venture capital, ela é uma operadora da área mesmo, né? Exato. Então a gente teve
o que aconteceu, né? Farmi Vive foi um CVC, um Corporate Venture Capital, que ela, de fato, não tinha esse histórico enfim, né? Essa trajetória de investir em startups. Foi mesmo um alinhamento dos astros ali, em que a gente viu essa sinergia, essa conexão, que a Farmi, sendo uma startup, tem como maior ativo a agilidade, né? Então, a gente entregava essa agilidade para a gente ser essa ponte com o consumidor final, mas, em paralelo, durante esse tempo, a Vive estava fazendo muito M&A. Se não me engano, foram hoje mais de 100 empresas fazem parte do ecossistema, e ela buscou muito, né, outras empresas do setor de distribuição, de produção de produtos para saúde e medicamentos, bens de consumo, né, para saúde, e se posiciona hoje como um one-stop shop para produtos para saúde. Então, é um mega player, é o maior player do Brasil de distribuição para hospitais e clínicas do Brasil todo. Fantástico. Uma última questão assim, sobre a Farmi, antes de eu lhe fazer uma questão final aqui do nosso papo. Passa rápido demais a conversa com vocês. Sim. Ainda mais conversar com uma mineirinha como você, bacana. Só faltou a nossa canequinha aqui de latão, aquela canequinha, cafezinho coado e o pãozinho de queijo, né? Porque na próxima a gente faz. Mas olha só, quer dizer, como é o desenho do seu time? Porque eu fiquei pensando, nossa, claro, tem tecnologia, certamente, né? Uma turma de tecnologia, desenvolvedores, etc. Mas tem uma turma de manipulação de material também, né? Não tem um back-office aí, o pessoal de, sei lá, como é que prepara esse negócio? Dá uma ideia aí do desenho do seu time. Boa. Sim, a gente tem um time bem robusto de tecnologia, e tem o time de crescimento, né, que lida com growth, marketing e vendas. E a gente tem a venda tanto B2C quanto B2B, que a gente tem muitas casas de repouso. Então, e aí tem outros times que têm uma estrutura maior de fato, que é o time que a gente chama aqui de operações e o time de clientes. Então, dentro do time de operações, tem todas essas áreas, né, que cuidam das etapas mesmo, desde a compra do medicamento com o fornecedor, a chegada, o controle de estoque ali, o picking, a área de produção. E dentro dessa área de produção, existem as pessoas que, de fato, vão fazer todo o manuseio, né, dos comprimidos, de construção da box. A gente hoje tem uma linha de produção que é semi-automatizada, e a gente tem aqui ISO 9001, tem todas as chancelas e parâmetros, inclusive de vigilância sanitária, né, que a gente a rastreabilidade, a segurança de todo o processo, de início ao fim. Inclusive, a gente criou um sistema interno que é o FarmiOS, que é a nossa plataforma que garante todos esses pontos de checagem, redundância e rastreabilidade. Desde o início, a gente estava às 3 dentro da vigilância sanitária, antes mesmo de monetizar, de criar um CNPJ, a gente foi para a vigilância e falou, a gente vai fazer isso aqui. Como que a gente faz de forma segura, de forma rastreável? E aí a gente foi uma longa construção ali, e aí hoje a gente tem toda essa segurança de que o negócio funciona. Então, tem essa parte de operações, e aí tem a parte de clientes, que é robusta também, e que a gente tem ali o que a gente chama de CX, né, Customer Experience, tem o time de CS, que é mais focado nas ILPIs, nas casas de repouso, tem o time que cuida das validações dessas prescrições médicas, tem o time de farmacêuticos clínicos. A área de clientes, ela, obviamente, olha para os clientes, e aí são todas as que a gente tem com essas pessoas do início ao fim da assinatura dele, seja quando tem uma alteração no remédio, agora não estou tomando de 40 miligramas não, estou tomando de 20, precisa alterar na box, até de fato questões relacionadas à fatura, né, próxima box, ata de entrega, enfim, toda a interação que a gente tem. Então são os dois times mais parrudos. Muito bacana. E quantas pessoas são hoje o time todo da Farmi? Hoje já passamos de 180. Nossa, impressionante. Porque a gente tem operação em Minas e São Paulo, né? Então, muitas cadeiras se replicam, né? Então um time de se o cliente tiver, sei lá, em Brasília, ele não consegue usar a Farmi ou só em São Paulo e Minas, por enquanto? Hoje não. Hoje é só São Paulo e Minas. A gente atende a região metropolitana de BH, de São Paulo. Tá. E a gente até tem clientes que estão na Bahia, por exemplo, mas quando os familiares recebem a box aqui em São Paulo e levam para lá. Mas só entregamos aqui.
Perfeito. Bom, uma questão final que tem a ver com o nosso nome, né? Trends, né? Tendências em inglês. Para onde você enxerga aí? Hoje, para fazer previsão, se a gente conseguir enxergar 2 meses para frente, está muito bom, né? Sim. Mas para onde é que você acha que está indo este mercado de vocês? Você acha que vai aparecer concorrência? As grandes cadeias de farmácia vão dizer, eu também vou fazer isso? Ou tem mercados globais, e fora do país não tem gente fazendo? Enfim, eu estou dando algumas pistas aqui, porque, em geral, eu faço uma pergunta assim do Trends, e às vezes até de uma coisa mais filosófica, assim, para onde vai a inovação? Mas no seu caso, é tão concreto o trabalho de vocês, é fascinante, eu gosto muito mesmo da ideia, que eu quero saber, assim, o que você enxerga aí de futuro dessa agregação de serviços à admissão de medicamentos, né, tomada de medicamentos? Massa. Então, esse modelo de negócio já existe fora do Brasil, já existe há alguns anos. A gente tem o maior case de sucesso, que é a PillPack, que foi comprada pela Amazon em meados de 2018, 2019. E ali dentro, a Amazon, com a PillPack, né, a Amazon está crescendo muito em relação à assinatura de remédios, já fazendo um plug ali com as seguradoras de saúde nos Estados Unidos, porque para eles ali, eles têm muito mais clareza do quanto que, quando a operadora entende o que o paciente está tomando e garante, ou pelo menos ajuda, né, nessa adesão ao tratamento, ela reduz sinistro, ela reduz internação, porque a gente sabe hoje que uma das maiores causas de internação e idas ao ambulatório é por conta de tomar medicamento errado ou de forma inadequada. A pessoa esqueceu de tomar, sente uma tonteira, um cardiopata, por exemplo, é super crítico, ele não pode deixar de tomar, porque muitas vezes ele é internado às pressas e realmente vai direto para o CTI. As operadoras já estão entendendo o quanto isso é crítico e o quanto que isso reduz sinistro e reduz despesa para toda a cadeia. Então, é um caminho super próspero nesse sentido, para que a gente consiga trocar informação, para que a gente consiga conversar mesmo, né, entre as áreas e as grandes instituições, para saber o que de fato aquela pessoa está tomando, que ela precisa de tomar, para que a gente consiga esse cuidado integrado. Então, tem esse lado. E aí, eu acho que, assim, a gente, independente se for uma indústria farmacêutica olhando para isso, se é a Farmi como uma farmácia, se é a Vivo como distribuidora, hospital, enfim, acho que as instituições, nesse caso, não interessam tanto, e sim esse olhar para o paciente de forma integrada. E complementando, acho que tem outro cenário que está relacionado muito às evidências de mundo real, né? Porque as indústrias farmacêuticas, elas gastam muita grana e muitos anos para desenvolver os fármacos, e os fármacos custam cada vez mais tecnológicos, né? Hoje a gente tem moléculas assim que são incríveis no tratamento de câncer, de doenças raras, mas assim, ainda é escassa a informação de como que esse medicamento age na casa das pessoas, na rotina das pessoas. Hoje as indústrias fazem, né, enfim, os times de pesquisa fazem os estudos clínicos que tem que ser feitos, mas quando a gente joga, por exemplo, numa população como o Brasil, muito diversificada, diversas etnias, aí a história é outra. Aí a população, de fato, começa a trazer o que a gente chama de real world evidence, evidências do mundo real, e aí sim a gente consegue entender como que esse medicamento está se desenrolando ali com as pessoas. Então a Farmi, ela consegue ser essa ponte, e não só a Farmi, mas acho que outras iniciativas agora estão indo muito para esse caminho. Então eu vejo muita opção e oportunidade aí mesmo para a gente crescer juntos, e no final das contas, quem importa, né, que é o paciente, ter os resultados clínicos de uma forma mais satisfatória. Olha, Samila, fantástico. Eu vou lhe confessar aqui, viu? É surpreendente esse mundo. Você é uma craque, né? Consegue falar isso de uma forma extremamente clara. Eu achei, assim, a nossa conversa, se eu pudesse resumir, para mim, eu diria assim, esse é um exemplo clássico de uma economia de ecossistemas. Esse exemplo que você deu do spin-off da Amazon é espetacular, não que a Farmi não esteja fazendo algo similar, mas, claro, com a potência que esses caras têm, num mercado muito mais organizado, enfim, sensacional.
Vida longa para a família. Eu queria falar uma coisa aqui para os nossos ouvintes e espectadores. Eu vou deixar os links aqui, tanto da Farmi como do spin-off da Amazon, que é um benchmark muito, muito bacana. Parabéns. Também vou deixar o link da Vivel, tá? Parabéns pelo trabalho, vida longa e sucesso e grande crescimento aí, a sua área, para a Farmi. Obrigado, Samila. Eu que agradeço, um prazer e uma bela oportunidade de falar aqui sobre, né, nesse canal que fala de transformação digital e inovação, temas tão pertinentes aí no mundo que a gente está vivendo. Muito obrigada. Chegamos ao final de mais um Collab Trends. Hoje eu conversei com a Samila Dornelas, que cuida do growth, crescimento, né, e novos negócios da Farmi. Então você já sabe, continue com a gente nos nossos canais aqui do Alfa, tanto no YouTube como no Spotify, e até o próximo programa.